desse encontro nosso... Opa. Boa noite a todas. O objetivo desse nosso encontro de hoje é falar um pouquinho da questão do formato, tá? Do TCC. E aí, na semana que vem, eu gostaria de discutir com vocês algumas dicas, né? Para vocês melhorarem a escrita. Sabe, que tem a ver com questão de uso de conectivo, como escrever objetivo, que aí eu vou partir mais para essa questão mesmo da estrutura de escrita, né? E aí os outros encontros nós, a gente pode voltar para discutir os trabalhos de vocês mesmo, tá? Eu preciso confirmar algumas questões de data, que a Norma tinha passado numa reunião para a gente, que vocês tinham que entregar uma versão até dia 30 de janeiro. Só que, por outro lado, ela passou que o módulo fecha dia 30 de março, eu acho. Aí eu estou achando que eu fiquei meio perdido em algum momento, né? Mas aí na semana que vem eu já confirmo com vocês, tá? Na semana que vem ainda a gente vai fazer às 19 o nosso encontro, tá? Na outra semana a gente vai ter que fazer a partir das 21, porque aí começa a disciplina de questões étnico-raciais que eu dei para vocês, né? Então, basicamente é o seguinte, para vocês trabalharem com a questão da formatação, e eu acredito que o Job deve ter discutido isso com vocês quando ele deu a disciplina de projeto, né? Vocês devem entrar lá no site da biblioteca da UFTM, que o site é esse aqui, ó, www.uftm.edu.br, biblioteca, e aí, ao entrar no site da biblioteca, o segundo item aqui do lado esquerdo é o Manual de Trabalhos Acadêmicos. Vocês devem clicar nele, que aí vocês vão abrir essa janelinha aqui, e aí tem os manuais. Eu até coloquei aqui, deixa eu colocar o site da biblioteca para navegar junto com vocês, tá? Porque ali eu fiz um print da tela, mas eu queria mostrar para vocês lá. Biblioteca aqui. Então, certo, aí tem o site da biblioteca, e aí vejam que tem o manual para trabalhos acadêmicos, né? Ao clicar aqui, tá vendo que tem um conjunto de manuais? Ainda bem que eu vim aqui com vocês, que vocês perceberam que tem uma atualização, né? Naquele slide não tinha atualização, tem uma atualização agora de 2023, ó. Então a gente clica aqui, e aí ele vai abrir o manual, que esse... não tá aparecendo para vocês? Ué, por que será que não está aparecendo aqui? Deixa eu... que interessante. Deixa eu abrir de novo aqui. Aí, quando clicar naquele item lá, vai aparecer o manual. Certo? E aí, nesse manual aqui, tem todas as orientações necessárias para vocês escreverem o trabalho. Mas eu queria chamar a atenção para alguns itens, tá? Aqui, pular, tem o sumário, tá vendo? Todo trabalho, ele é organizado em 3 grupos de elementos. Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, certo? Dá para perceber aqui, tá vendo que no índice, aqui o item 2.1.1 são os elementos pré-textuais. E o 2.1.2 são os elementos textuais, certo? Então, e os elementos pós-textuais estão no item 2.1.3, certo? Então, vejam que aqui a gente já vai, em teoria, vocês iriam aproveitar o projeto que vocês escreveram na disciplina de projeto, certo? E aqui no TCC1 seria a etapa inicial da escrita. Mesmo que vocês não forem aproveitar o projeto que vocês escreveram, a gente tem que chegar num ponto, pelo menos no arcabouço geral do trabalho, que aí vocês vão finalizar no TCC2 e aí vai ter a defesa, certo? Então, aqui, se vocês optarem por escrever monografia, vocês vão organizar o trabalho de vocês com uma introdução, o referencial teórico, a metodologia, certo? Na organização geral do trabalho. Não tem recurso financeiro, não tem cronograma, porque não é projeto, certo? Mas a gente vai ter que apresentar um cronograma pensando no TCC2, ok? Mas aí a gente discute isso mais para o final da disciplina, dessa orientação. A introdução é um texto no qual você apresenta o trabalho. Então, por exemplo, o grupo de vocês pretende trabalhar com a questão dos materiais voltados para alunos com autismo, correto? De vocês duas, não é isso?
Esse mesmo. Né? Tô tentando então, marcar para ver se fica 3. Isso, não, sim, eu já avisei para a Norma que eu vou solicitar, viu, Lidiane? No dia passando no colegiado, a gente vai brigar, viu? Para ficar vocês 3. Não, tá jóia. Não, que é bom que tem nós dois, tem o foto de nós dois já tem, né? Pelo menos. E então, na introdução, vocês têm que trazer assim, por que vocês querem discutir o autismo, sabe? Trazer alguma questão nesse sentido. E aí, o item de referencial teórico, a gente precisa trazer autores que vão fundamentar o que a gente pretende investigar, certo? Então, tem essa questão aí que é importante. Mas aí eu vou falar melhor semana que vem, quando eu falar da questão da estrutura do texto. Mas só para vocês entenderem que a gente chama de elemento textual é o texto do trabalho em si. O elemento pré-textual, basicamente, é aquela parte de capa, contracapa. Eu tenho até no manual aqui, eu vou até direto lá, que no próprio manual ele tem uma ilustração. Ah, nessa versão não tem, eles tiraram, que triste. Se bem que aqui, peraí, meninas, que eu acho que eu fiz uma confusão, porque aqui a gente já está a gente não está mais no projeto, né? Aqui vai ser já o trabalho mesmo. Porque aqui é do projeto. Deixa eu ver onde está os. Tá, aqui, estrutura dos trabalhos acadêmicos. É isso. Meninas, no manual, na verdade, aí o pessoal que vai assistir depois, vocês têm que entrar no item estrutura dos trabalhos acadêmicos, que é o item 8, tá? E aí lá tem essa figura que eu acho que ela é muito útil para a gente entender a estrutura geral do trabalho, que aí tem os elementos pós-textuais, os textuais e os pré-textuais. Tá vendo que o pré-textual tem capa, folha de rosto, errata, e aí um monte de elementos está chegando no sumário. O texto em si é introdução, desenvolvimento e conclusão. Caso vocês optem por fazer no modelo monografia. Se vocês optarem por fazer no modelo artigo científico, aí a gente tem uma estrutura que é um pouquinho diferente, tá? Que aí vai depender da norma da revista. Mas aí a gente pode discutir mais perto porque esses nossos encontros vão ser mais para a gente falar de forma geral. Depois eu quero marcar encontros separados, tá? Com cada grupo. E a gente discute qual que vai ser a nossa proposição, certo? A minha gatinha, ela abriu a porta, vocês têm noção para entrar? Ei, Bibi. E aí o que a gente chama de... Se vocês optarem por monografia, o trabalho é organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Se vocês optarem por artigo, aí depende do que a revista pede. Aí pode ser introdução, material e métodos, ou pode ser metodologia, resultado de discussão, ou resultados para a discussão, e a conclusão, que é um item comum tanto para monografia quanto para artigo. E os elementos pré-textuais, eles têm as referências, o glossário, o apêndice, anexo e índice. Apêndice e índice, pessoal, não é obrigatório, tá? O apêndice, anexo e índice não é obrigatório. Depende de se vai haver essa inserção ou não. No caso de vocês vão propor um manual, né, com atividades. Então, o resultado de vocês é o manual. Então, ele não... Numa outra situação, ele seria tipo um anexo ao trabalho, mas como ele é o trabalho, ele vai ser o resultado. E aí a gente precisaria estruturar um texto de introdução e um texto de discussão, né, que pode haver uma proposta de como esse manual pode ser utilizado pelos professores, né, e tudo mais. Mas aí a gente discute mais com calma, quando a gente tiver as reuniões mais individualizadas, certo? Então, a estrutura geral do trabalho é essa. Eu não sei, o Job chegou a discutir esse manual com vocês, da biblioteca? Olha, na realidade, eu não me lembro desse manual, não. Tá, não, mas beleza, eu vou colocar... Eu estou devendo para vocês colocar o módulo 1 com a norma do TCC e a outra gravação da aula, e aí quando eu disponibilizar, eu vou fazer isso amanhã, já até coloquei aqui na minha prioridade máxima para poder fazer. Acabei levando os alunos para São Paulo, tudo me enrolei um pouco. E aí eu coloco esse manual também baixado, tá? E além do link para vocês poderem acessar pela biblioteca, certo? Mas é importante vocês seguirem esse manual para poder elaborar o trabalho, viu? Nesse manual também, se vocês seguirem aqui, deixa eu voltar, na verdade, já no índice. Pessoal, o índice, vocês vão perceber que ele tem a parte de
Tem uma parte que é de referências e citações, que aí a gente, se vocês optarem por monografia, vocês têm que seguir esse manual para fazer. Se vocês optarem por publicação em revista, a gente segue a norma que a revista impõe para a gente, né? Mas aí a gente conversa, vê o que vocês acham melhor. Eu sugiro que a gente faça para revista, tá? Porque aí a gente pode trabalhar com texto um pouco mais enxuto e o manual ele poderia ser um elemento importante tem algumas revistas que aceitam nessas proposições. Ou uma forma de capítulo de livro também, mas a gente pode pensar como revista e aí a gente publica como capítulo de livro, tá? Que eu acho que é uma alternativa. Não sei se para a gente o formato monografia ele atenderia, porque a gente teria que usar essas normas aqui, tá? Mas aí depois a gente discute. De qualquer maneira, as normas para escrever as referências, né, e as citações, elas estão também nesse documento, que a partir do item 4.4.1, a gente tem lá como que escreve referência de cada tipo de material. Vocês vão ver aqui que é um monte de item, né? Tem aqui, aí descreve que é uma referência, né, que tem autoria, se é pessoal, jurídica, e aí tem aqui o tipo de publicação, né, que aí você tem os elementos, e aí eles vão detalhando. Se for uma monografia, se for parte de monografia, o capítulo, publicação periódica, aí tem, tá vendo, que publicação periódica é uma publicação inteira, ou é parte, né, ou é um fascículo, ou é um artigo, né, ou é uma matéria de jornal, se for evento científico, como que faz para citar, e aí vai, essa norma traz todas, né, as formas como vocês vão escrever isso aí. Então, dependendo do tipo de material que vocês tiverem, vocês vão usar os diferentes formatos de referência, certo? Então, além dessa estrutura, né, de capa, dos elementos pré-textuais que tem descrito lá no item 8, vocês têm que tomar cuidado na escrita e em se preocupar com esse tipo de formatação, certo? Que aí, claro, quando vocês escreverem, começarem a escrever, aí eu tenho como dar uma orientação. Eu vou abrir um TCC que eu orientei aqui para vocês terem uma ideia como que fica a carinha dele, tá? Porque mesmo que vocês tenham feito outra graduação, pode ser que o tipo de... Vocês podem ter feito uma graduação que não exigiu TCC, ou vocês podem ter feito um TCC com um formato totalmente diferente desse, né? Deixa eu pegar uma aqui que eu orientei, que é na área de ensino, só para vocês terem uma ideia como que fica. Da Aline ficou legal. Deixa eu pegar aqui, versão final. Espera que eu vou compartilhar só para vocês terem uma ideia. E eu vou colocar esse arquivo como modelo lá também, tá? Eu vou colocar atividade síncrona 2 para poder fazer referência a isso. Deixa eu abrir. Para nós, que é a primeira graduação, vai ser muito bom ter um modelo. Não, sim. E eu sempre peço, viu, Lid? Mesmo quando é aluno... os meus alunos aqui, quando eu estou orientando, eu sempre mando o modelo para eles terem uma ideia, porque é muito difícil, assim, a gente que nunca fez é complicado a gente partir nada, assim, né? Aí eu vou mostrar um pronto já para você. Né? Ajuda bastante. E é legal que, assim, tem até no caso aqui, o dela foi na formato de revista, né? Então tá bem, já tá na estrutura de revista, que é o que eu tinha pensado. Ela trabalhou, essa aluna, ela trabalhou a questão da afetividade do letramento científico e metodologias ativas de aprendizagem no ensino de biologia, né? Então, o TCC dela foi sobre isso aí. E aí, só para vocês terem uma ideia como que é a estrutura, então aqui a gente tem, né, a capa, que são os elementos pré-textuais. Então, eu vou passar rapidamente pelos... E é desse ano, tá vendo? É bom que é bem recente o trabalho aqui. Deixa eu tentar dar um pouquinho mais de zoom. Então, aqui tem os elementos pré-textuais, né? Então, capa, contracapa. No caso, como foi publicação em revista, tá vendo que a gente colocou qual revista seria, né? Que aí tem a identificação da revista, o ISSN, que é o registro, né? Aí tem a folha de aprovação, que vai depender de quem são os professores, né? Que vão compor a banca. Aí o trabalho tem uma dedicatória. A dedicatória, ela não é um elemento obrigatório, tá? Vocês podem colocar ou não.
É legal colocar, porque assim, depois que vocês terminarem o trabalho, vocês vão perceber que é tipo um parto, tá? O trabalho de conclusão de curso. Tem um monte de brincadeira em Instagram, Facebook, né? Sobre o trabalho de conclusão de curso, mas é porque realmente ele dá um pouquinho de trabalho, mas ao mesmo tempo tem muito da gente na produção dele. E aí o que acaba acontecendo é que a gente sente uma certa paternidade, né, maternidade em relação a esse trabalho. Então, não é um elemento obrigatório, mas eu recomendo que vocês coloquem, porque é uma forma até de vocês, por exemplo, dedicar todo esse trabalho e esforço que vocês fizeram a alguém que vocês acham importante, né? Um outro item são os agradecimentos, que aí vocês podem agradecer todo mundo que vocês querem, né? Que também não é obrigatório, mas é recomendado que se coloque. Um outro item que também não é obrigatório é epígrafe. A epígrafe, vocês podem colocar um poema, uma frase de efeito, sabe? Um trechinho, uma citação bíblica, que aí depende muito do que vocês acham que tem a ver com o trabalho. E aí, no caso, essa aluna, ela pegou aquela música Imagine, do John Lennon, e aí ela fez uma adaptação considerando a questão do trabalho dela, que ela fala da questão, né, imagine um mundo na qual a educação ela realmente influenciasse a vida de todos, né? E aí ela fez uma versão que ficou tão bonitinha, e ela fez isso aqui junto com um professor que dá aula para o ensino médio, que é esse Rogério Gessé, e aí esse professor participou, e aí ele cantou, foi super legal, né, a defesa dela, essa parte que ela fez. Aí tem que aí tem obrigatório, né? Aqueles itens ali não são, mas esses aqui são o resumo e o abstract. Vocês não precisam se preocupar com o abstract, tá? Porque geralmente eu tenho escrito para os meus alunos, porque é difícil algum aluno que domine inglês. Se por acaso vocês dominarem inglês, beleza, mas se não, pode deixar que depois eu escrevo. O abstract, eu acabo meio que sempre fazendo isso, porque quando a gente vai mandar para publicação já está pronto, tá? Então vocês não vão ficar preocupados com isso, não. Que aí, no meu caso, para os alunos que eu oriento, eu escrevo essa parte. Só que resumir a última coisa que a gente faz, tá? O sumário, que triste, que perdeu a informação, mas não tem problema, tá, gente? Depois aqui também o sumário ajuda vocês a fazer. O sumário, ele tem a localização de cada elemento. Então, veja que aí no caso dela, o trabalho dela foi organizado, introdução, metodologia, e aí ela separou em itens, tá vendo? Afetividade no processo de desenvolvimento da aprendizagem, alfabetização, letramento científico, aprender ciências, motivação para os discentes, prática de ensino que utilize metodologia ativa para o letramento científico uma perspectiva da afetividade e as considerações finais. As referências, e aí ela colocou como anexo as normas da revista FSA, que inclusive é uma revista interessante para a gente mandar, viu? É uma revista que ela é legal e a estrutura de publicação dela é bem tranquila, certo? Aí, no caso, né, como a revista exige que você coloque o título em português e o título em inglês, né, então a gente coloca no formato da revista. O que eu estou chamando de citação, meninas, é isso aqui, ó. Tá vendo que vê o nome do autor e tudo mais? Toda citação, tá vendo que tem Malheiros aqui, 2019? Quando a gente vai para o final do trabalho, vocês vão perceber que tem o Malheiros aqui também, ó, que isso aqui é a referência bibliográfica, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é a referência. Essa referência não está no formato do manual da biblioteca, porque a gente usou o formato da revista, que aí o formato da revista é esse. A gente tem que colocar, tá vendo? O sobrenome do autor em maiúsculo, a abreviatura dos dois primeiros nomes, o título, como é um livro, em negrito, a edição, a cidade editora, o ano, e aí a gente tem que colocar essa informação aqui que chama DOI, tá? E quando a gente acessou esse DOI, que é uma informação online que permite a gente acessar o material bibliográfico, tá? Mas é isso, eu ajudo vocês depois a fazer. Então, quando eu estou falando de referência, é isso, tá? E aí vocês vão perceber que, nesse caso aqui, no caso do trabalho da Aline, como a gente seguiu a revista, vocês vão ver que não tem referencial teórico, e aí a gente não trata daquele jeito de introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Introdução, metodologia, e aí a gente coloca a consideração final, porque é o que a revista pede. Eu sugiro que vocês deem uma olhada com carinho no trabalho, leiam o trabalho também, né, para familiarizar com a estrutura do texto,
né? Que aqui tem uma forma do texto escrever, e aí quando a gente tem a citação que a gente copia, né? Se ela for importante mesmo, se ela tiver mais que 3 linhas, a gente tem que colocar ela recuada e com tamanho menor, né? Então o trabalho dela eu acho que é interessante vocês consultarem para ver como que é a organização geral, né? Então aqui tem bonitinho, ela escreve, traz lá a questão de cada um dos elementos que ela quer discutir, né? Que é o letramento, a afetividade, metodologia ativa e o ensino, né? Aí ela criou uma ilustração para tentar, sabe, incluir toda essa ideia, para deixar o trabalho mais atrativo, né, para a leitura. Aí na metodologia ele explicou o que ela fez, né, para conseguir isso, para conseguir organizar, mas aí eu converso com vocês também para a gente ver como que vai ser a metodologia do trabalho, para a gente obter as práticas, né, voltadas para os alunos autistas, como que a gente faz isso. E aí ela vem trazendo, né, a discussão de cada elemento. Aqui ela fala da afetividade, aí no item 4 ela trata da alfabetização e letramento, né, qual que é a diferença. Aí ela trata da questão, né, da motivação para os alunos aprenderem ciências, e aí ela traz a questão da prática que utiliza a metodologia ativa, né? E aí ela, nesse item, ela fecha tudo, né? Então ela traz uma proposição de prática que usa metodologia ativa, que valorize a afetividade, que valorize o letramento. Então ela finaliza o trabalho trazendo essa proposta, né? Que ficou bem legal o trabalho dela, viu, gente? E aí ela finaliza com as considerações finais, certo? Que aí ela traz algumas coisas para poder fechar o trabalho. E aí as referências naquele formato lá que eu pedi. Então, tudo que está escrito aqui, ela citou em algum momento no texto. Aí, para citar, ela colocou, né, o autor e o sobrenome. Certo? Mas aí eu vou deixar esse trabalho com vocês, que eu acho que isso vai ser extremamente útil, né, para vocês elaborarem. Bom, meninas, alguma dúvida em relação a essa estrutura geral? Só para vocês irem meio se familiarizando? Não, quanto a isso, está tranquilo, professor. Tranquilo. A ideia dessa atividade de hoje era isso mesmo, tá? Só me ajuda a lembrar aqui que eu prometi para não ficar doido, né? Que eu vou colocar nesse módulo a videoaula, né? O manual do FTM E o TCC. e o TCC. Do FTM e TCC. Eu acho, inclusive, eu vou fazer isso agora, porque enquanto eu subo para o YouTube essa aula, eu já vou montando já coloco a 1 e a 2, certo? E aí a gente pode terminar por hoje, certo? A ideia dessas reuniões é que elas sejam mais curtinhas, que depois a reunião mais demorada vai ser com vocês mesmo, viu? Tá. Certinho? A gente... É que eu não sei, né, que a gente, às vezes, o dia é tão atribulado que eu falei, não, eu preciso assistir essa aula. Eu conversei um pouco com as duas professoras do AE, né, sobre o autismo, então ela me indicou uma outra pessoa também que está fazendo, né, que está acompanhando uma criança, e tem sido difícil, viu, o autismo dentro da escola. Eles colocam um estagiário, coitado, que vem lá, tadinho, né? Não tem nenhuma preparação, um menino novo, 21 anos, ele não tem nenhuma preparação, aí é uma criança que, além do autismo, tem TOD, não aceita que toque, olha, nós estamos terminando o ano, tá difícil, viu, professor, aqui, pelo menos aqui nessa unidade. Não é fácil. É uma criança isso é interessante. Ele não para. Sueli, anota isso, porque isso é legal para colocar na introdução. Porque, sabe, essa questão dos alunos com esse tipo de necessidade, com esse tipo de deficiência, que usa isso, né, o termo pessoa com deficiência, elas acabam tendo uma assistência, uma subassistência, né? E por isso que é importante. Pode falar. A prefeitura aqui em Jales, ela contrata por 2 anos o estagiário. Só que aí vem o estagiário, o de pedagogia, o de educação física, e ele vai ficar com crianças que não estou falando que não é a criança normal, é a criança que ela tem uma necessidade, eles não têm nenhum preparo. Eu nem culpo o estagiário. Ele está ali porque ele precisa, porque é remunerado, né? E a gente está vendo dentro das escolas isso.
O estagiário, ele não tem culpa, eu sempre falo isso. Teria que ter um especialista para ficar com a criança autista, apesar dele estar frequentando a sala normal. Só que ele tem um estagiário que acompanha. Aí esse estagiário, nossa, eles não têm preparo. Nós não temos. Tá Exato. difícil. Então, a criança, ele já foi trocado. Hoje mesmo fez uma troca. É um menino que já é o terceiro estagiário nesse ano. Porque ninguém como que eu vou falar, preparado para ele. Então, receber, ele né? tem a professora que tem Isso. mais 23 alunos, com ele 24. Ela faz o que ela pode, só que ela tem um estagiário que o menino não pode nem ver ele. Então, o menino já pegou birra, ele grita, mas ele grita, professor. Ele começa a gritar, senta no chão, e aí eu vejo que a gente fica com medo de interferir. Eu acabo chamando a vice-diretora, eu falo, olha, porque também tem um menino, eu não posso também passar na frente, mas quando eu vejo que a coisa está demais, aí eu vou lá, falo para ele, não pode pôr a mão, né? A gente não pode pôr a mão, porque ele fica mais nervoso, principalmente esse que tem aqui. Isso é legal vocês colocarem no trabalho, que assim, vocês vão propor um manual com algumas práticas, né? Sim. Só que tem outras questões que são além da prática, né? Por exemplo, a socialização de aluno autista, ela requer um cuidado. E eu acho que vale a pena discutir na introdução os cuidados, né? Que, por exemplo, você não pode tocar. Então, você tem que criar todo um processo de socialização primeiro com a pessoa, para ele criar o vínculo com aquela pessoa, e aquela pessoa vai ser sempre a referência para ele, né? Então, independente da prática que você propõe, você tem algumas coisas que você tem que criar o ambiente, né? E eu acho que seria legal ter isso na introdução do trabalho de vocês, da questão do ambiente. Eu vou mandar para vocês, eu vou criar um... Oi, Lidiane, pode falar. Eu tenho um sobrinho autista, né? No caso, sobrinho do meu esposo, e da idade da minha filha. Na realidade, eles nasceram no mesmo mês. Meu sobrinho nasceu no dia 3, no dia 2, e minha filha no dia 7, com 5 dias de diferença. E, assim, a gente pensou, quando ele foi desenvolvendo, a gente achou até que ele tinha, tipo assim, tem alguma doença, ele não fala, ele não pede, né? E sempre muito nervoso. Então, assim, quando descobriu, foi por um acaso, quando ele foi para a escolinha, na realidade, né, que minha cunhada começou a trabalhar, e aí na escola que eles começam a fazer testes, né? E aí solicitou que meu cunhado fosse atrás da fono, né? Passou pelo médico, e eu nem sabia que, tipo assim, fazem vários exames, o último exame é de ouvido, né? Então, se a criança não tem problema de audição, porque ela não fala, né? Demora muito para poder desenvolver a fala. Se a criança não tem problema de audição, aí eles diagnosticam o autismo com mais facilidade. E aí fazer os acompanhamentos, né? Na escola tem uma professora que, no caso, ela é formada para AE como autista, e ela faz sessões com ele, faz sessões com a fono, né? Faz sessões com o psicólogo. Então, assim, quando a gente descobriu, todo mundo, tipo assim, levou um susto, porque ele não conversava, ficava muito só na frente do celular, não falava papai, não falava mamãe. Ele tem a idade da minha filha, que ele já está com 4 anos, ele ainda usa fralda, porque ele não sabe para ir ao banheiro. Então, assim, aos poucos a gente vai se adaptando com a maneira dele. Gosta de brincar sozinho, sempre só ele, o brinquedo dele, ninguém pode tirar da mão dele, porque aí se joga no chão, você não pode mexer, você deixa ele perde a graça, ele para e ele senta e daí para com as crises. Mas a moça que cuida dele lá na escolinha já está acostumada, inclusive na salinha dele eles são em 2, que é autista, um inteligente pra caramba, que com 4 anos lê tudo, tem isso mesmo. E lê assim tudo. E ele o autismo dele ele já é mais retraído, né? Então, assim, a diferença de uma pessoa para outra, a gente fica assim, espantado, como que pode cada um reagir de uma maneira, né? De uma maneira. Isso é legal colocar no trabalho, sabia? Trazer que, assim, quando a gente fala de espectro autista, você tem várias manifestações. Então, acho que vale a pena categorizar isso, sabe, no trabalho também. Então, eu falo assim, às vezes a gente pensa que a pessoa, por ser professor, por ser formado, tipo assim, é mais fácil de aceitar. E não é. O coordenador aqui da nossa escola, da onde eu trabalho aqui em Aparecida, o filho dele Ele demorou 2 anos para aceitar que o filho dele era autista. Para ele reconhecer, para ele aceitar, para buscar um tratamento. E assim, ele vai desenvolvendo muito rápido. Só que para nossa região aqui de Jales, é muito complicado o atendimento. Existe uma única clínica para fazer esses tipos de atendimento e é só particular. Aí, quando você vai conseguir pelo SUS, demora demais.
Então, você faz sessões assim, né, com a fono, com a psicóloga, tudo pelo posto de saúde, mas são poucas. Eles precisariam de mais tipos de sessões. E aí, o município, no caso, não tem como atender toda a demanda. Então, acaba dando uma atrasada aí no rendimento dessas crianças. Ó, isso que a Lidiane falou acontece mesmo, da aceitação da família. Esse aluno, entre vários que tem na escola, eu acho que nas 2 unidades aqui tem 15. E a família levava toda quinta-feira. Não leva mais, não leva para fono, não leva. Tipo assim, deixou, traz aqui na escola, ele é muito assim, igual a Lidiane falou. Ele brinca sozinho, ele pega caneta, às vezes ele pede fita para nós, ele tem um chapéu, de repente ele coloca aquele chapéu, aí ele sai no pátio, aí você fala assim, você é um cowboy, né? Ele fala, não, ele é um outro super-herói lá que ele fala. Então, eu vejo no caso desse menino, a família parou de levar. Inclusive, ele nem vinha às quintas, porque ele tinha todos esses especialistas. Agora, ele vem na quinta, a família deixou, tipo assim, a escola, mas ele não faz nada, professor, em termos de aprendizado, nada, nada, nada. E ele se refere assim, ele fala assim, Breno está com fome. Ele não fala assim, eu estou com fome. E come, assim, ele começa a comer, assim, às vezes, a gente fica até preocupado, que ele come 2, 3 vezes no primeiro recreio que não é dele, que ele sabe quando dá o sinal. Aí ele vai para a sala. Quando dá o sinal do recreio dele, ele vem de novo, sabe? Aí come. Eu vejo assim que não é fome. E eu não sei, parece que a família tá tranquila, é avisado, tudo. É muito, sabe? Eu fico assim, pensando, como que pode? Não pode largar, porque a escola sozinha ela não dá conta. Ele não dá conta. Isso é tudo legal para colocar no trabalho. Que é importante parceria família e escola. Pode falar, desculpa, Lidiane. Meu sobrinho, para pegar letras e montar o alfabeto, a minha filha não monta. Minha filha não fala o alfabeto inteiro, ele fala. Aí minha cunhada compra muito esses brinquedos de encaixar. Então tem aquelas casinhas que você encaixa o triângulo, o quadrado, o círculo e vai falando as cores. Ele faz tudo isso com mais facilidade do que a minha filha tem. Eles são, né? O autismo, o autista, ele é inteligente demais, porque só que ele busca uma atenção que é para ele, né? Ele precisa que as coisas girem em torno dele. Pelo menos o meu sobrinho é assim. Então ele tenta chamar a atenção dos pais da maneira errada, porque ele não sabe qual é a maneira certa. Como ele tem uma irmã, ele quer repetir as mesmas coisas que ela faz, só que aí ele também não consegue. Então eu falo assim, quando você começa a procurar sobre o assunto, é um assunto que tem uma abertura assim, muito grande, é um assunto muito extenso, tem um material assim, muito bom. Muitas. A hora que ele resolve, por exemplo, ele sai em meio-dia, que é a turma da manhã. 11 horas ele já pega a bolsa, tem que deixar sair da sala. Não adianta pôr a mão, você não vai, não adianta. Aí ele sai, senta perto do portãozinho que tem aqui, não lá, né, a escola é grande. Aí ele fala, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E fica 1 hora repetindo isso, que ele quer ir embora. Então, a professora aqui do AE, ela falou, não adianta você tentar explicar, olha, agora não é hora, porque eles não entendem, no caso dele. E o que a Lidiane falou, é muita coisa, e cada um é diferente do outro. Não tem igual. É que o autista, ele não tem modulação social, né? Então por isso que não adianta falar não é hora de ir embora, porque na verdade o tempo é o dele. O tempo externo não existe, né? E falar assim para ele, não, o recreio é 9h30 primeiro, né? Que é o recreio que ele come também. Não está pronto. Ele fica em frente lá, onde as cozinheiras abrem, e ele fica lá olhando. E não adianta falar, olha, agora não é hora. Não. A gente tem conversado muito com a professora que ela fala, vocês vão explicar, ele não vai entender. Porque ele é autocentrado, né? Não tem... E aí a inteligência pode ser de várias formas, né? Então, por exemplo, no caso do sobrinho da Lidiane, dá para perceber que ele tem a questão dele que, Lidiane, eu não sei se ele reconhece as letras, eu acho que ele reconhece as formas. Então, talvez ele tenha alta capacidade de conhecimento de forma, entendeu? E por isso que ele tem alguns que têm esse desenvolvimento. Tem uns que são muito de desenvolvimento de fala e de escrita.
Tem uns que são de desenho, então depende, né? Que aí eu acho que seria legal. Sabe o que eu tô pensando aqui? Eu acho que ao invés da gente pensar no manual de práticas para se desenvolver com o aluno autista, talvez discutir mesmo a questão do autismo na escola, sabe? O que vocês acham? Porque vocês estão trazendo uns pontos aqui que talvez eu acho que eles são mais importantes. Fala o que representa, como que o autista se vê, os diferentes tipos de autismo que podem existir, qual que seria o papel da escola, qual que seria o papel da família, sabe? O que vocês acham? De trazer esse outro olhar. Eu acho que seria um material muito rico. Também. Porque falta, viu, gente? Não tem isso organizado, não. É tudo meio... Teve um trabalho que eu orientei, que a minha aluna, ela trabalhou a questão do autismo no cinema, né? Ela fez uma análise, pegou alguns filmes, né? Que tratavam da questão. E aí ela trabalhou assim... ela trabalhou com 2 filmes. Um que tinha um aluno que tinha o autismo mesmo, que era baseado num fato, e o outro, que era um menino que ele tinha dificuldade de socialização, que poderia ser um borderline. Né? Porque no autismo você tem aquelas pessoas que elas têm um grau tão baixo de autismo que ele às vezes se manifesta numa timidez severa, sabe? E aí a pessoa vai descobrir que ela é autista só quando ela é adulta. Porque como existem muitas pessoas que são tímidas, a pessoa já é só uma pessoa tímida, mas na verdade é uma pessoa autista, né? Outra coisa também que eu já vi, tem algumas doenças genéticas que podem aumentar a probabilidade. O X frágil, por exemplo, se a pessoa tem X frágil, tem uma chance muito grande de ter autismo também. Então, acho que seria legal fazer uma revisão sobre isso. O que vocês acham de trazer essas questões, sabe? O que você sabe sobre o autismo, o que acontece do ponto de vista biológico, o que acontece do ponto de vista social, como é que funciona essa questão desse sujeito na escola, né? O que a escola... A gente pode olhar a legislação também, o que é a obrigação da escola em relação a esse aluno, o que não é, o que se espera da família, né? Eu acho que talvez seria mais interessante usar nossa energia para produzir um trabalho que organize isso num lugar só, para servir de fonte para outras pessoas, do que talvez trazer propostas de metodologia. O que vocês acham? Eu concordo, porque é muita coisa. A gente vive dentro da escola e